As boas-vindas aqui aos nossos telespectadores, tanto os que estão online quanto os que assistirão depois. Desde já a gente agradece pela parceria, pela presença. Hoje vamos de mais uma aula de Química com o professor Clóvis e, mais uma vez, as boas-vindas ao professor Clóvis. Seja bem-vindo e a todos nós uma ótima aula. Com vocês participando será muito boa. Vamos lá então, pessoal. Qual foi o tema que eu deixei hoje aqui, selecionado para a gente trabalhar? Foi sobre cálculos químicos, né? Que sempre entra em vestibular, que nem todos os demais. E é a chave para muitos outros momentos dentro da química. Então, aí depois vem o cálculo estequiométrico, que é a continuação do cálculo químico, ok? Então, vamos lá, vamos dar partida aqui ao nosso cálculo químico. Então, primeira aula nossa aqui, a aula de hoje, aliás, cálculo químico. Na verdade, pessoal, aqui são uma regra de 3 que a gente vai brincar. Aqui, nesse PowerPoint, eu coloquei, né, toda a parte teórica relativa a cálculo químico, né, item por item, bem explicadinho, no sentido didático da coisa. Mas à medida que a aula for transcorrendo, eu vou resumindo tudo isso, talvez até em uma ou no máximo em 3 linhas. Esquisito, né? Mas vamos lá. Mas eu preciso basear primeiro vocês, né? Para você trabalhar com cálculo químico, a gente está falando sobre os átomos, os quais conjuntamente formam moléculas. Então nós temos que primeiro relembrar o conceito de massa do átomo, ou a massa atômica, né? Bom, um átomo, por exemplo, eu tenho um átomo de hidrogênio, está aqui embaixo. O átomo de hidrogênio, né, o símbolo dele é H, perfeito. Mas nós aprendemos que existem um conjunto de hidrogênios, e todos eles são hidrogênios, por quê? Lembrando, aquilo que caracteriza um átomo de qualquer elemento é o número de prótons, ou o número atômico. O símbolo, que é a letra que nós usamos, não identifica o elemento, ou o átomo de um elemento, ok? É apenas um modo que a gente tem de escrever, né, a fórmula de uma molécula, de uma substância, seja ela molécula ou não, ou escrever a fórmula de um átomo. Mas aquilo que identifica o átomo de um elemento é a quantidade de prótons que ele tenha no núcleo, ou aquilo que eu denomino de número atômico. Então, por que esse símbolo é H? Bom, então o nome é ele de hidrogênio. E quem é o átomo do elemento hidrogênio? É aquele que tem um próton, ou o número atômico 1. Perfeito. Mas aqui na tela eu estou colocando que tem isótopos, né, do hidrogênio. Relembrando, iso quer dizer igual, topos tem a letra P de próton. É um conjunto de átomos que tem igual, né, iso igual, número de prótons. Opa, Clóvis, eu pulei aqui. Bom, então aqui eu botei 3 vezes o H, porque eu tenho o mesmo tipo de átomo, o mesmo elemento químico, mas com uns numerozinhos aqui em cima diferentes. Esses numerozinhos diferentes é o quê? É aquilo que eu chamo de número de massa, ok? E que é o número de massa? É quando você faz a soma de prótons e nêutrons. Relembrando, por que os elétrons não são computados na massa do átomo, ou no tal número de massa? Porque o elétron tem uma massa praticamente zero. Então, em termos de átomo, no seu contexto, eu sei que ele tem prótons, nêutrons e elétrons. Como a massa de cada elétron é infinitamente pequena, ela é desconsiderada na hora que nós determinamos o número de massa de um átomo. Repare, é o número de massa, não é massa atômica. São conceitos diferentes. Então, existem 3 tipos de hidrogênio, né? Ou seja, existem 3 isótopos do hidrogênio, que estão lá embaixo. Tem hidrogênio de número de massa 1, o de número de massa 2 e de número de massa 3. Você tem que decorar isso? Não. Apesar do que o hidrogênio é extremamente importante. É bom você ter ideia, não precisa decorar. Então, o hidrogênio tem 3 tipos de átomos. Mas, Clóvis, qual deles é o elemento hidrogênio? Bom, pelo conceito de elemento, elemento é um conjunto de átomos
com o mesmo número atômico. Então quer dizer então que esses três aqui juntos formam o elemento hidrogênio. Tá? Olha aqui, ó, porcento. Depois eu falo isso. Então cada um desses caras aqui é um tipo de hidrogênio. O que difere um tipo de hidrogênio de outro? Se o número atômico de prótons é igual, a diferença estará no número de nêutrons. Então esse camarada aqui é H1, número atômico 1. Se ele tem massa 1, é porque ele tem quantos nêutrons? Ele não tem nêutrons próprios. Porque o número de massa é a soma de prótons e nêutrons. Se a massa dele está 1, é porque ele tem um próton de massa 1 e ele não tem nêutrons, 0. 1 mais 0 dá 1, que é o número de massa desse cara aqui, ó. O deutério, que é o hidrogênio de número de massa 2, não é massa atômica. De número de massa 2, é aquele tipo de hidrogênio que tem um próton, que ele é o hidrogênio, e um nêutron. Aí um próton com um nêutron dá o total de 2. E o hidrogênio chamado de trítio, né, é o hidrogênio de número de massa 3, porque ele tem um próton, que ele é o hidrogênio, e 2 nêutrons. 1 com 2 dá 3. Então, eu tenho que na natureza nós temos 3 tipos de hidrogênio. Cada um é um átomo do elemento. Olha como a gente fala, hein? Cada um deles é um tipo de átomo do elemento hidrogênio. Olha como a gente fala as palavras, né? O elemento é o conjunto desses 3 átomos ao mesmo tempo. Perfeito? Bacana. Então, quando você quiser saber qual a massa atômica do elemento hidrogênio, né, você tem um cálculo a ser feito. Qual desses 3 hidrogênios, o prótico, que é de número de massa 1, o deutério, que é o de número de massa 2, e o trítio, que é o de número de massa 3, qual deles está lá na minha tabela periódica, a qual eu chamo de tabela periódica dos elementos. Eu não chamo tabela periódica dos átomos, é dos elementos, tá? Não tem nenhum dos 3, cara. Eu tenho o quê? Eu pego o número de massa desses 3 isótopos e faço uma média. Então a média entre os números de massa dos isótopos de um mesmo elemento é que eu vou chamar de massa atômica. Bacana? Bom, para tal, fazer a média, então quer dizer que você pega 1, soma com 2, soma com 3 e divide por 3, que é o número de átomos. Não, senhores e senhoras. Não, senhores nem senhoritas. Cada tipo de isótopo tem um percentual na natureza. E essa porcentagem ela tem que ser levada em consideração na hora de calcular a massa atômica do dito elemento. Então, esse primeiro hidrogênio aqui, ó, esse tipo de hidrogênio, de número de massa 1, ele é encontrado mais ou menos em 95% na natureza. Eu não tenho que decorar essas porcentagens não, tá ok? O deutério é encontrado mais ou menos em 4% na natureza. E o trítio, aproximadamente 1%. Então, baseado nessas porcentagens aqui, ó, e até botar uma coisa mais específica aqui no texto. Próton na natureza é encontrado em quase 99%. Olha o deutério, 0,009. Trítio, 0,01. Então, o que eu tenho que fazer? Eu pego o próton, que tem número de massa 1, multiplico por 98. Pego o deutério, que tem número de massa 2, multiplico por 0,09. O trítio, de número de massa 3, multiplico por 0,01. Vou somar tudo e vou dividir por quanto? Bom, por 3? Não, porque eu estou trabalhando com porcentagem. Eu vou dividir por 100, que é o total da porcentagem que eu possa ter. Então, para você achar a massa atômica, você pega o número de massa de cada isótopo, multiplica pela porcentagem dele, some todos os resultados, tá? Depois você divida tudo por 100. Aí tem essa formulinha aqui, para você calcular a massa atômica de um determinado elemento. Perfeito? Então, ninguém tem que decorar porcentagens. Se for necessário, o conteúdo, ou a prova, ou o exercício, vão te dar os percentuais. Podem fazer o contrário, eles podem te dar os percentuais para você achar as massas. Aí é matemática. Aqui tem um exemplo com enxofre, que ele colocou. Coloquei ali 3 tipos de átomos de enxofre.
né, que forma o elemento enxofre. Lá na tabela periódica não tem nenhum desses enxofres. O que nós temos lá é a média entre esses números de massa, mas, novamente, a tal massa atômica, que é a média, mas considerando as porcentagens que serão dadas. Eu pego o número de massa de cada enxofre, multiplico pela porcentagem de cada enxofre. Soma os valores, aqui eu fiz o enxofre, 32 vezes a porcentagem dele, que é 95, depois eu peguei o enxofre de número de massa 33 vezes a porcentagem dele, que é 0,8, deu esse valor, o enxofre 34 vezes a porcentagem dele, que deu esse valor, vou somar esses três valores e dividir por 100, continha, né, para a gente fazer. Aí é que você terá um valor, o qual virá na tabela periódica. Ah, legal, Clóvis. Então quer dizer que, quando você chega na tabela, você diz, mas Clóvis, lá, o enxofre tem massa atômica 32, não está nem 33, nem 34. Por que será? Por causa da porcentagem dele. Então, na hora dos cálculos matemáticos, a massa atômica sempre dará mais próxima ao valor que tiver a maior porcentagem, ou percentagem, né? Olha aqui na frente, o hidrogênio, que a gente colocou agora há pouco, né? Tem hidrogênio de próton, que é número de massa 1, número de massa 2, que é o deutério, e número de massa 3. Qual deles tem maior porcentagem na natureza? É o próton, de número de massa 1. Por isso que na hora de calcular a massa atômica do elemento hidrogênio, vai dar muito mais próximo de 1 do que 2 ou do que 3. Perfeito? E aí, vou aproveitar aqui a brincadeira. Existe na natureza 3 tipos de água. Existe água, H2O, né? Que tem apenas hidrogênio próton, que é o hidrogênio leve, lógico que em altíssima quantidade, né, a porcentagem dele. Existe água que só tem hidrogênio de massa 2, que a gente chama de deutério, e existe água que tem apenas hidrogênio de massa 3. Assim como posso ter águas com um próton e um deutério, e um trítio, um trítio e um próton, pode misturar os hidrogênios. Mas é lógico que a água, a maior abundância na natureza, é a água que tem hidrogênio de número de massa atômica 1. Assim como o oxigênio, tem vários isótopos. Tem o oxigênio de 16, o 17, o 18. A maior porcentagem é o 16. Por isso que eu vou na tabela periódica, está lá massa atômica como sendo 16. Beleza? Bom, a água, quando tem apenas hidrogênio leve, é água comum. Quando a água tem hidrogênio deutério dentro dela, só deutério, os 2 hidrogênios deutério, esse deutério é conhecido como hidrogênio pesado. Aí você conhece como água pesada. É como se ouviu falar de água pesada, água muito utilizada em alguns reatores nucleares. E tem a água super pesada, onde ela tem apenas hidrogênio super pesado trítio, com número de massa 3, que tem raríssimas proporções na natureza. Tudo bem. Isso é um detalhe, ok? Então, para a gente calcular massa atômica, eu tenho aquela formulinha ali, e eu preciso que os isótopos daqueles átomos do mesmo elemento, eu tenho as porcentagens deles, né, e o número de massa de cada um, que eu vou multiplicar 1 por 1, somar tudo e dividir por 100. Bacana. Tem outra coisa chamada massa molecular, que é diferente de massa atômica, lógico, né? Massa molecular, o nome já diz, molecular vem de molécula. Então, quando você tem a molécula de água, H2O, ela tem uma massa molecular. Que massa molecular é essa? Bom, é só você somar as massas dos átomos que compõem a fórmula química da água, que são eles, o de hidrogênio e o de oxigênio. Eu vou lá na tabela periódica, pego a massa atômica do hidrogênio, pego a massa atômica do oxigênio e somo. Só isso, tranquilo. Só que, como é que se determinou essas massas atômicas, né, para os átomos e, consequentemente, depois para as moléculas? A gente teve que partir de um padrão, nós, os químicos, né, por assim dizer. E qual foi o padrão utilizado? Por exemplo, hoje você vai fazer uma medição, qual a unidade de medida que se utiliza normalmente? Chamada metro. O que é o metro? Bom, o metro é uma distância. E quem mediu o metro? Bom, metro, pessoal, um chute. Alguém chegou e falou assim, olha, a distância daqui até ali é 1 metro. Pronto.
Aí todo mundo achou que sim, acabou, aquilo ali é um metro. O metro em si não tem definição, é uma unidade de medida, né? Aí se eu tenho 1 quilômetro, para você multiplicar o metro por 1.000, né? E por aí vai. O que é o centímetro? É pegar o metro e dividir por 100, e aí você tem as subfunções, os sub, né? Bom, então quando você foi determinar massa, os químicos, cientistas foram determinar a massa atômica, trabalhar com ela, teve que usar um padrão. E escolheram o hidrogênio, depois resolveram escolher o carbono, que é o isótopo atual, a partir do qual se determinou e se determina a massa atômica dos outros elementos. Só que o carbono tem vários isótopos, tem o carbono 2, o 13, o 14. De todos eles, resolveram escolher o carbono 12. Cara, por que o carbono 12? Porque ele tem número de massa 12, ele possui, como ele é carbono, 6 prótons. 12 menos 6 dá 6. Então ele tem 6 nêutrons. Interessante, isso é tudo múltiplo, né? 6 prótons, 6 nêutrons, e ele no estado normal dele tem 6 elétrons, né? Então as partículas são iguais. Então escolheram o carbono 12. E para facilitar os cálculos, pegaram 1/12, pegaram um carbono, dividido em 12 partes, e esse 1/12 da massa de um átomo do isótopo de carbono passou a ser a unidade padrão para se determinar a massa dos outros átomos. Okay? Então, quando se determina a massa atômica ou a massa molecular, parte-se de 1/12 da massa de um átomo do isótopo do carbono 12. As palavras são bonitinhas, né? Mas agora vai ficar com sentido. Bom, então vamos lá, continuando aqui. Se um elemento tem massa atômica igual a 10, significa que ele é 10 vezes mais pesado do que 1/12 do carbono 12, do isótopo do carbono 12. Por aí vai. Mas, pessoal, qual é a unidade que eu vou trabalhar para essa massa atômica ou massa molecular? A gente antigamente colocava UMA, unidade de massa atômica, ou unidade atômica de massa. Aí, para facilitar, a gente coloca hoje em dia apenas a letra U. Então, eu vou na tabela, qual é a massa do oxigênio? Aí tá, pô, Clóvis, é 16. 16 unidades. Qual é a massa do átomo de hidrogênio? Vou lá na tabela, tá 1. 1 o quê? Uma unidade. Quer dizer que ele é uma vez mais pesado que 1/12 do carbono de massa 12, tá? E o oxigênio, qual é o número de massa dele? 16. Está lá na tabela. Quer dizer que ele é 16 vezes mais pesado que a unidade de massa atômica referente ao isótopo do carbono 12. Falo pra caramba, né? Bom, então quando eu quero, por exemplo, como eu falei, da água, como é que eu vou achar a massa molecular, né, da molécula de água? Beleza, cara. Você pega a massa de cada átomo que forma a molécula e soma. Mas antes disso, verifica quantos átomos existem naquela molécula. A água H2O tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, repara que eu peguei a massa do oxigênio 16 e multipliquei por 1, que a água H2O tem 1 oxigênio. Deu um total de 16 unidades. O hidrogênio tem número de massa 1, né? Aí, como tem 2 hidrogênios na fórmula da água, eu multiplico por 2, aí deu 2 unidades para o hidrogênio, os 2 hidrogênios. O total da água, então, é 16 mais 2, 18. 18 o quê? Unidades. Que, geralmente, a gente coloca G de grama, ou 18 gramas. Então, como é que eu posso estipular a massa molecular? A massa molecular é a massa da molécula expressa em unidades, mas que eu também posso expressá-la em grama. Então, massa molecular também pode ser expressa em gramas. Então, a massa molecular da molécula de água é 18 unidades, ou 18 gramas. Repara que eu falei aqui da molécula, ok? Bom, porque se você quiser saber a massa real de uma molécula, aí eu tenho um cálculo a ser realizado. Bom, aí tem esse conceito aqui, mol, que a gente sempre vê por aí. A gente também chamava isso de molécula grama. Enrolei. Molécula grama. O que vem a ser isso? Quando você determina que a massa da água é massa molecular,
é 18U ou 18 gramas, significa que eu peguei uma molécula de água, que a unidade era U, e expressei em grama. Aí eu chamo de uma molécula grama. Só que hoje em dia a gente não usa mais as palavras molécula grama. A gente apenas chama de mol. Então o que vem a ser um mol? O mol nada mais é do que a massa, né, de uma molécula expressa em gramas. Mas precisa ser necessariamente de uma molécula? Não, cara. Pode ser de um átomo, né? Então, se você tem um átomo de ferro, qual é a massa atômica dele? Está lá na tabela, ninguém decora. 56. 56 unidades. Se eu escrever 56 gramas, quer dizer que eu tenho 1 mol de ferro, ok? Se eu pego o hidrogênio, está lá na tabela, a massa atômica dele, 1 unidade, ou 1 grama. Então, se eu tenho 1 grama de hidrogênio, significa que eu tenho 1 mol de átomo de hidrogênio. Água, 18. Tá, já fiz a soma agora há pouco. 18 unidades. Se eu boto grama, eu tenho 18 gramas, então eu tenho 18 gramas de água, equivale então a 1 mol de água. Ok? Bom, então 1 mol, então, que você, se tiver, por exemplo, aí vem os cálculos que são muito difíceis. Olha só, pessoal, se você tem 1 mol de água, eu vou escrever aqui, não, fiz besteira, volta, aqui eu não vou conseguir escrever. Se eu tenho 1 mol de água, eu tenho 18 gramas de água, confere? Se eu tenho 18 gramas de água, tá? Então agora não vai dar, deixa eu ver se eu consigo escrever. Não vou conseguir escrever. Não adianta, depois eu escrevo no papel aqui e mostro para vocês. Parei aqui, né? Quando eu tenho, por exemplo, 2 mols de água, né? Eu já tenho plural. Então, plural de mol, né? Antigamente eu falava mols, agora a gente fala moles. E mole significa o quê? Um amontoado, um montão, uma pilha, né? De substância. Esse termo é importante pra caramba, tá? Então, pode falar moles ou pode falar mols, que é o plural. Aí eu não vou entrando muito em detalhe, não. Então, um cientista teve, chamado Avogadro, que ele resolveu trabalhar com alguns gases, né? Então, ele reparou que volumes iguais de 2 gases, em quaisquer condições de pressão e temperatura que fossem iguais, têm o mesmo número de mols, de moléculas de gás. Então, quer dizer o seguinte, eu pego gás hidrogênio, aí eu tenho 1 mol de gás hidrogênio, H2. Aí eu pego 1 mol de gás carbônico, bacana, CO2, a 1 mol de gás carbônico. O que ele fez? Ele fez os cálculos e determinou quantas moléculas existiriam em 1 mol de gás hidrogênio. Aí achou um valor. Fez a mesma coisa com gás carbônico, calculou quantas moléculas de gás carbônico existiam em 1 mol de gás carbônico. Relembrando, o mol equivale a massa molar, ou massa molecular em gramas, tá? Então, gás hidrogênio, qual a fórmula química dele? Igual a H2, perfeito? Quando você fala H puro, você não está falando do gás hidrogênio, você está falando do átomo do elemento hidrogênio. Se eu quero gás hidrogênio, a molécula, então ele tem que ter 2 ou mais átomos na molécula. Então, o mol do gás hidrogênio H2 tem, cada H é massa 1, com 2 Hs, massa 2. Significa, então, que 2 gramas de gás hidrogênio H2 equivale a 1 mol de H2, de gás hidrogênio. Perfeito? Aí, quando ele fez as contas para determinar quantas moléculas desse tal gás hidrogênio haviam nesse 1 mol de gás hidrogênio, ou 2 gramas de gás hidrogênio, ele achou um número, que foi esse número aqui, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas do tal gás hidrogênio. Quando ele pegou, por exemplo, um outro gás carbônico, é CO2. O carbono tem massa atômica 12, vou lá na tabela olhar. O oxigênio tem massa atômica 16. Então, quanto é que dá a massa da molécula de CO2?
Bom, se o O é 16 e CO2 tem 2 O's, 16 vezes 2, 32, ok? Com 12 do carbono, dá quanto? 44. Então 1 mol de CO2, gás carbônico, está para 44 gramas dele, CO2. Vou resumindo. Em 44 gramas de CO2, apresenta 1 mol de CO2, contém 44 gramas de CO2. Bacana. Aí vem a pergunta, Clóvis, e se você tiver 2 mols de CO2? Aí a regrinha de 3, né? Sabemos montar, né? Se 1 mol tem 44 gramas, 2 mols, que é o dobro, terá o dobro de massa, 88. E aí virão as contas, os cálculos extremamente difíceis, parece, a noção. Aí o advogado pegou esse 44 gramas de CO2, fez os cálculos para verificar quantas moléculas lá existiam, e adivinha o número que deu? Deu de novo esse número aqui, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de gás carbônico em 44 gramas de gás carbônico. Resumindo, a cada mol de qualquer gás, né, eu terei sempre um número constante de moléculas, que é de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Isso aqui, pessoal, também serve para você trabalhar com átomos. Por exemplo, se eu pegar o átomo do elemento oxigênio, não estou falando de substância, mas não, tá? Só o átomo do elemento oxigênio. Qual é a massa atômica do oxigênio? Vou lá na tabela. 16. Bom, 16 unidades é a massa atômica. Se eu colocar 16 gramas, eu chamo de quê? Massa atômica também em gramas, tá bom? E essa massa atômica em gramas do oxigênio, 16, equivale a quantos mols de oxigênio? Bom, só tem um O, né? Então, 1 mol de oxigênio, 16 gramas, tá certo? Ou seja, 16 gramas de oxigênio, O, equivale a 1 mol de O, de átomo de O. Nesse 1 mol de oxigênio, né, quantos átomos de oxigênio existem? Bom, nesse mol, que é uma quantidade, né, que são 16 gramas agora, tem uma pancada de átomos, tem um conjunto de átomos. E qual é esse conjunto de átomos? Segundo o advogado, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de oxigênio. Então, quando você trabalha com o conceito de massa atômica em gramas, que equivale a 1 mol, que por sua vez equivale a 6,02 vezes 10 a 23 átomos. É o mesmo raciocínio que você fará para outra coisa, como as moléculas. A massa molar, olha o nome, massa molar, depois eu falo sobre isso, é a massa de 1 mol. Então, a massa molar equivale a 1 mol, que em 1 mol, o amontoado de moléculas, eu vou ter sempre um número constante de 6,02 vezes 10 a 23 moléculas daquele tipo. Ok? Então, aqui embaixo está escrito novamente, 1 mol de uma substância corresponde à massa molar dessa substância. E nessa mesma massa molar 1 mol, corresponde a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas da mesma substância. Aqui a gente, às vezes, até suprime esse 0,02. A gente coloca 6 vezes 10 a 23 para facilitar a conta. Tá? Aí vem, de novo aqui, exercício, né? Massa molar, só para bater. Massa molar ou massa molecular, você escreve, né, a massa atômica em gramas. Tá? Expressa unidade como uma massa atômica. E aí, vamos lá, água de novo, vou ser repetitivo. Massa atômica do hidrogênio, vou lá na tabela, tem 1 unidade. Massa atômica de 2 átomos de hidrogênio, eu multiplico por 2. Massa atômica do oxigênio, 16. Eu já coloquei isso. Então, a massa da molécula da água é 2 vezes 1, mais 16 vezes 1, vai dar 18 unidades. Aí, quando eu coloco o grama, né, eu chamo de quê? Aí acaba colocando a mesma coisa aqui embaixo. Sim. Olha lá. Massa atômica do hidrogênio em 1 unidade corresponde a 1 átomo grama de hidrogênio. Tá? Agora a gente chama de 1 mol de hidrogênio
Não se usa mais a palavra um átomo grama, antigamente se usava. Nem mol era molécula grama. Massa atômica de oxigênio 16U corresponde a um átomo grama de oxigênio, 16 gramas. Massa molecular da água, 18 unidades, corresponde a uma molécula grama ou um mol, né? Hoje a gente chama de mol, ou 18 gramas. Tá, beleza. Repetitivo aqui. Então, aqui de novo, estou repetindo, né? O Avogadro, né, estabeleceu em 1811 a parte histórica da coisa. Volumes iguais de dois gases quaisquer nas mesmas condições de pressão. Temperatura tem o mesmo número de mols de moléculas. Tá? Qual o número de Avogadro? As 6, aqui ele botou mais detalhado ainda. Vamos colocar 6 vezes 10 é 23, tá? Para facilitar cálculo. Bacana, tá até repetitivo. Bom, aqui está mostrando como é que a gente faz. Massa atômica do elemento químico carbono é 12. É 12,0 a gente aproxima para 12, né? Está lá na tabela periódica. Então, 1 mol de carbono contém 6 vezes 10 é 23 átomos de carbono. Tá legal? Ou a massa de carbono, que é 12. Como é que você pode converter um átomo de carbono em gramas? Ah, bacana. Vou pular isso aqui. Aqui ele bota de um jeito que eu prefiro que você faça uma regra de 3 mais simples. Moléculas de água, existe um floco de neve pesando 1 miligrama. Tá, vamos fazer um jeito mais simples. Aqui ele está todo bem explicadinho, mas ele me dá fórmula, não precisa de fórmula. Tá. Aqui já foi pulado o ambiente. Perfeito. Estou pulando aqui, pessoal, de propósito, tá? Ó, massa atômica, aí um quadro geral. A massa atômica é a média ponderada das massas dos isótopos de um mesmo elemento. Ok. Unidade de massa atômica. Unidade de massa atômica refere-se a um 12 avos do carbono 12. Número de massa, já falei, é a soma de prótons e nêutrons que tem no átomo. Quantidade de mol. Ah, isso aqui é fácil, já vou mostrar como é que é. Você pode até fazer essa continha aqui, ó. Número de mols é você pegar a massa em gramas dada e dividir pela massa molar. Então você pode fazer um raciocínio. Massa molar é a massa em gramas de 1 mol de moléculas. Bacana. A massa molar da água, a água é 18 unidades, aí eu boto grama. Então eu passo a ter unidade em gramas por mol. 1 mol de átomos contém essa quantidade de átomos, 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Se for 1 mol de moléculas, terá 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que eu chamo de constante de Avogadro. Vamos fazer um resumo de tudo isso que eu fiquei aqui falando pelos cotovelos. Quando você tem a massa atômica, pega, vou chamar A de número de massa de um isótopo, né? Aí eu vou colocar o que aqui, Clóvis? Aqui, número de massa 1. Tem que ir devagarinho aqui para não fazer besteira. Vou somar com o número de massa do outro isótopo. Aí, se forem 3 isótopos, eu faço isso 3 vezes, né? E vou pegar... Deixa eu sair daqui. E vou dividir. Botar aqui, dividir essa soma por 100. Pronto. Achei a massa atômica do elemento. Então, peguei aqui. Acho que você esqueceu alguma coisa aqui, Clóvis. Pronto, agora sim. Olha lá, peguei o número de massa do primeiro isótopo, multipliquei pela porcentagem dele, somei com o número de massa do segundo, vezes a porcentagem do segundo, depois eu pego essa conta e divido por 100. Achei a massa atômica de um elemento. Perfeito. É matemática, não vou entrar em detalhes. Boa. Quando você quer a massa molecular, o que você faz? Você faz o somatório das massas atômicas. Vou botar pequeno. Dos átomos que formam o elemento. Perfeito. Aí você acha assim isso aqui em unidade. Que você também poderia colocar em gramas. Então você bota a massa atômica em gramas. Perfeito. Aí você tem a massa da molécula.
Se bem que aqui é o somatório. Vamos ver se eu acho aqui o símbolozinho de somatório. Vou botar um S aqui, pessoal, que significa, então, somatório das massas atômicas. Tá? Então, esse é o somatório das massas atômicas que formam a molécula. Bacana. Então, depois eu boto um exemplo. Quando você determina a massa molar ou a massa molecular, calma aqui, Clóvis, que eu botei em gramas. Isso aqui equivale ao que eu acabei de falar? A 1 mol daquela substância. Se for de um átomo, a massa atômica equivale a 1 mol de átomos daquele tipo. Que, por sua vez, segundo o nosso amigo Avogadro, equivale o quê? Vou arredondar, tá? 6 vezes 10 elevado a 23. 23, o que mesmo? Moléculas. Moléculas. Perfeito? Vou diminuir aqui um pouquinho, para ficar tudo na mesma linha. Diminuir uma linha aqui. Cara, bom. Então, isso aí eu tenho que guardar. A massa molecular equivale a 1 mol, que por sua vez equivale a 6 vezes 10 23 moléculas. Vamos pegar um exemplo, então. Uma substância, pegar uma que nós já vimos, CO2. Quem é o CO2? Ah, cara, é o tal do gás carbônico, beleza. Aí eu quero achar a massa dessa molécula. Como é que eu faço, então? Moleza, Clóvis, vai na tabela periódica e pegue as massas atômicas de cada elemento que forma o CO2. Ou seja, vamos lá. Carbono, achei na tabela, tem massa atômica 12, e o oxigênio, que na tabela tem massa atômica 16. Então, vocês fizeram o que aí? A massa da molécula do CO2 igual a quanto, então? O carbono vale 12. 12 vezes 1, tem um carbono na fórmula, mais a massa do oxigênio. Com a massa do oxigênio, cara, 16 vezes quantos oxigênios tem na fórmula? CO2, 2. Aí eu faço a continha, difícil pra caramba. 12 vezes 1 dá 12. Vou somar com 16 vezes 2, que deu 32. Caracoles, nem meu neto faz isso. Vai dar 34. Confere? 34 o quê? Unidades. Mas que eu posso também escrever 34 gramas. Bacana. Achei a massa molar ou massa molecular do CO2. Significa, então, dizer que 34... Eu acho que eu fiz conta errada, né? Ninguém me reclamou, hein? Poxa vida. Ninguém levantou a voz. 44, professor esperto. 44. Caramba, ninguém fala nada. 44 gramas é o quê? É a massa molar do CO2. Beleza, beleza. O que isso significa para a gente, galera? Que em 1 mol de CO2 contém-se, vamos fazer aqui, contém 1 mol de CO2, vamos ter que escrever tudo de novo. Cadê o... Caramba. 1 mol de CO2 é o cara preguiçoso. Né? Olha lá, 1 mol de CO2 contém 44 gramas de CO2, está para 1 mol de CO2. Tranquilo, cara. Segundo o Avogadro, esses 44 gramas de CO2 ou 1 mol de CO2 contém 6 vezes, lembra que eu vou arredondar? 6 vezes 10 elevado a 20, 23, o que, amigos?
moléculas, né? Moléculas de quem? CO2, cara. Moléculas de CO2. Muito bom. Aí o Clóvis aqui vai diminuir isso um pouquinho, vai ficar tudo na mesma linha. Show. Barato. Ok. Aí, pessoal, vem aquelas perguntas que a gente acha extremamente difícil. Nada a ver. São tranquilas. É só você ler com cuidado o texto, né? Do exercício. Então, se eu chegar para vocês e disser assim, galera, eu tenho 22 gramas de CO2. 22 gramas de CO2, então, equivale, a sua vez, a quantos mols de CO2? Cara, nem precisa fazer muita conta, pelo número que eu te dei aqui, ó. 22 em relação a 44. Na metade? Ah, então você vai ter a metade de cada uma dessas coisas. Então, com a metade de um, Clóvis, meio. Eu terei meio mol de CO2, que, por sua vez, conterá um número de moléculas. Qual o número de moléculas, Clóvis? Se um mol tem 6 vezes 10, 23, meio mol com a metade, vai ter a metade, cara. Metade de 6 é 3 vezes 10 elevado a 23. Tranquilo? Só para tirar da tua cabeça que cálculo estequiométrico não tem nada de difícil. É só você ter cuidado. Aliás, cálculo químico, né? Estequiométrico, você verá que é a mesma coisa, tá? Por quê? É você fazer esse cálculo químico em uma reação química. Aqui eu estou comparando o CO2 com ele mesmo. Em uma reação química, você tem o CO2, por exemplo, mais água, formando uma outra substância. Por exemplo, H2CO3. Aí sim, aí eu vou ter que fazer relação de molécula para molécula, moléculas diferentes, em uma reação química, e aí eu vou ter que obedecer à proporção da reação. Isso equivale a você ter a reação em equilíbrio. Aí na próxima aula a gente fala sobre isso, com calma. Bacana. Então, isso que é cálculo químico. Eu tenho isso aqui em mente, que a massa molar ou molecular equivale a 1 mol, que por sua vez equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Posso usar o mesmo raciocínio para átomos. A massa atômica do elemento equivale a 1 mol daquele elemento, que contém 6 vezes 10 a 23 átomos daquele elemento. Posso usar isso para íons. A massa atômica de um íon, né? Quando o cara se transforma no íon, seja positivo ou negativo, é porque ele perdeu ou recebeu o quê? Elétrons. Se ele perdeu, tornou-se o íon positivo. Se ele ganhou, tornou-se o íon negativo. O elétron ele vai influenciar a massa do átomo, nem do íon, né? Por quê? Porque a massa do elétron é desprezível, praticamente zero. Então, a relação é a mesma. Se eu tiver aqui a massa atômica de um íon, vai equivaler a 1 mol de íons, e a 6 vezes 10 a 23 o quê? Íons. Perfeito? Tranquilo. Qualquer coisa pode abrir o microfone aí. Estamos aqui para tirar dúvidas, tá? Aqui eu estou colocando os dados para você se familiarizando, relembrando, e depois pegar as baterias de exercícios que lá estarão disponibilizados para você treinar. Toda bateria eu boto os gabaritos, tá ok? E eu vou ter uma bateria de exercício de cálculo químico para você treinar com gabarito. E uma outra de exercício de cálculo químico, que já caíram no Enem com gabarito também, certo? Bom, mas a minha pergunta aqui anterior foi outra, não foi? Vamos ver se eu lembro da pergunta. Eu começo a pensar. Tá bom. Vamos lá. Aí vem as perguntas capciosas. Por exemplo, qual a massa? Qual a massa não? Qual a massa em gramas, né? Deixa eu botar aqui, ó. Em gramas de uma molécula de CO2, de gás carbônico. Pronto.
Aí toma cuidado com o que vem escrito. Massa em gramas de uma molequinha de gás carbônico. Tem interrogação. Bom, massa em gramas de uma molécula de gás carbônico. Gás carbônico que eu acabei de colocar ali, ó. Beleza, eu vou copiar isso aqui de novo. Já peguei para facilitar a nossa vida. Bom, já sei que o gás carbônico é o CO2, que 44 gramas é o valor de 1 mol dele, que contém 6 vezes 10 vezes 3 moléculas. Ele quer saber qual é a massa em gramas. Então, gramas é aqui, né? X. A massa em gramas de gás carbônico, mas contido aonde, pessoal? Em 1 mol de gás carbônico? Não, Clóvis. Ele pediu para a gente em uma molécula. Ah, então vem aqui, ó. E, cara, ele quer só em uma molécula. Aí o aluno parte da premissa que... Ih, caramba, qual vez? Ué, tá legal. O aluno acha, então, que ele perguntou só de uma molequinha CO2. Não, ele foi específico, de uma molécula. Quando você acha 44 gramas de CO2, é da molécula, não é de uma molécula. Cuidado, né? Então, 44 gramas de CO2 equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Lembra que essa massa molecular, ela equivale a um amontoado de moléculas. Quando ele quer de uma molécula, tem que fazer a regra de 3. Qual é a massa em gramas e apenas uma molequinha. Então, ali no PowerPoint, ele bota umas formulinhas. Eu gosto de ir direto aqui no regra de 3, que é mais simples, né? Na regra de 3, a gente multiplica cruzando, lembra? 44 vezes 1 é igual a x vezes... Deixa eu botar aqui. X vezes 6 vezes 10 é 23. Isso? Matemática, hein? Multiplico cruzando. Ok, Clóvis. Que será igual a quê? Será igual a 44 vezes 1. Lembra que eu fiz? Ó, multiplica em x. 44 vezes 1 é igual a x vezes 3 vezes 10 vezes 3. Então, vem para aqui, ó, x vezes 6 vezes 10 vezes 3 é igual a 44 vezes 1. Equaçãozinha, né? Regra de 3 simples. Se o 6 é 23, ele multiplica o 44, quer dizer que eu vou ter o x igual a quanto? Ao 44 vezes 1, que vai dar 44 divididos por 6 vezes 10 é 23. É justamente, pessoal, o que estava escrito lá no PowerPoint. Pronto, agora é continha. Agora é matemática. Química foi embora. Então isso vai dar quanto? 44 dividido por 6. Então deu 7,3333. Vou botar, 7,3. Vezes quanto, galera? Vezes 10. Elevado a quanto? Como 10 é 23 está embaixo, ele vem para cima, vai ficar 10 elevado a menos 23. Que eu vou subir a potência, já que ela divide, ela sobe com o sinal negativo. Confere? Isso aqui que eu estou achando é o que mesmo, hein? A massa em gramas. Bom, então, uma molécula de CO2, essa massa, e grande, não, cara, muito pequenininha. É 7,3 dividido por 1 com 23 zeros. Bacana? Então, cuidado na hora da pergunta, do questionamento. Se ele pergunta de uma molécula, de um átomo, você tem que fazer essa relação, depois calcular. Tá bom? Bom, só que quando a gente estava lá no nosso PowerPoint, eu dei um salto, lembra? Quando você fala de átomos, um monte de átomos, você consegue enxergar os átomos? Não, Clóvis? Nenhum. Mas quando você tem um amontoado de moléculas, opa, isso já ocupa um espaço. Então, quando eu tenho um amontoado de moléculas, olha os exercícios que estão lá
disponibilizados. Quando eu tenho um amontoado de moléculas, aí a coisa é diferente, né? Eu tenho um grande espaço ocupado pelas mesmas. Os gases, eles ocupam espaço, não é isso? Principalmente. O gás, então, tem a propriedade de expansibilidade, ocupa o maior espaço possível. Aí então, uma teoriazinha para você ler depois, não vou fazer a leitura agora. Então, gases ideais, né, que a gente mais trabalha, né? Tem essa equação aqui que é do Clapeyron, vocês devem ter visto. Tá? Então, quando a gente trabalha aqui nas CNTP, o que é isso, cara? Condições normais de temperatura e pressão, nós temos sempre um número de moléculas que nós vimos, segundo Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Bacana. E esse número de moléculas, ele ocupa um espaço, um volume. E quando você trabalha com espaço, volume, você tem que levar em consideração 2 fatores importantes: temperatura e pressão. Porque quando você aumenta a pressão, as moléculas se agrupam e diminui o volume. Tá? Quando você aumenta a temperatura, as moléculas vibram mais, se afastam, aumenta o volume, por exemplo. Então, quando você vai trabalhar aqui com volume molar, eu não botei aqui, não botei, tá, vamos lá. Constante de Avogadro, esse número aqui de átomos ou moléculas. Então, vou eu repeti-lo. Vou pegar a mesma relação aqui, ó. Então, repetindo aqui. Então, repetindo, redundância. Massa molecular equivale a um mol, que por sua vez, segundo Avogadro, contém 6 vezes 10 vezes 3 moléculas. E essas moléculas, se você tiver uma temperatura constante e uma pressão constante, essa quantidade de moléculas vão ocupar sempre o mesmo espaço, né? O mesmo lugar no espaço. E aí, quando se colocou na fórmula do Clapeyron, aí não vou entrar em fórmula, senão vou demorar para ela. Que volume é esse constatado? 22,4 litros. Mas no que a gente denomina CNTP. O que é isso, cara? CNTP quer dizer condições normais de temperatura e pressão. Bom, isso aí que os cientistas estipularam. Se você mantiver a temperatura constante e a pressão constante, essa quantidade de moléculas não sofrerá alteração, né? Essa quantidade de moléculas ocupará sempre esse volume aqui, ó, de 22,4 litros. Que temperatura é essa? Bom, pessoal chato, né? Vamos lá. É a temperatura de 0 graus Celsius. Deixa eu botar aqui embaixo. Temperatura de 0 graus Celsius. Que tem graus Celsius. E uma pressão e uma atmosfera, uma TM, que é o nível do mar, tá? Isso que a gente chama de CNTP. Nessas condições de temperatura e pressão, né? Essa temperatura e essa pressão, um mol de substâncias, trabalhamos com gases, tá? Gases ideais, sempre ocupará 22,4 litros. Ou 6 vezes 3 moléculas, ocupará 22,4 litros de espaço, ok? Para gases, tá? Ok. Bom, então quando você tem, por exemplo, lá vou eu de novo. Vamos pegar o gás carbônico com gás, né? Então pega essa relação aqui de novo. Tá lá. O que eu posso falar sobre isso aqui? Que esse número de moléculas, 6 vezes 10 a 23, de gás carbônico, nas CNTP ocuparão um volume. Qual o volume, Clóvis? 22,4 litros. De quem? CO2, cara, de CO2. Então, show. Diminuir um pouquinho para ficar tudo na mesma linha.
Beleza. Então, isso aqui é válido. Um mol de qualquer gás equivale à massa molar ou molecular daquele gás em gramas, que contém esse número de moléculas, segundo Avogadro, 6 vezes 10 vezes 3, que ocupará sempre esse volume na SNTP de 22,4 litros. Aí viram as perguntas que eu acabei de formular ali em cima. Pô, Clóvis, se você tiver 88 gramas de CO2, você terá quantos mol de CO2? Vou ter um número bem facilzinho aqui, né? Se 44 gramas está para 1 mol, 88 não é o dobro de 44? Sim, pronto. É o que eu terei. 2 mol de CO2, que por sua vez, né, terá quantas moléculas? O dobro de 6 a 12 vezes 10 elevado a 23, né? Moléculas de CO2. Beleza, cara? Que ocuparão, cara, que volume na SNTP? Bom, se ele trabalhou com o dobro de massa, o dobro de mols, o dobro de moléculas, estarão ocupando o dobro desse volume de 22,4, que é de 44,8 litros na SNTP, de CO2. Tranquilo? Isso aqui vale para qualquer outro gás, seja ele qual for. E, Clóvis, eu tenho gás hidrogênio. Tá bom, gás hidrogênio, qual a fórmula química dele? Bom, gás hidrogênio é o H2. O hidrogênio tem massa atômica 1. Como H2 são 2 átomos, já tem 2 gramas de hidrogênio. 2 gramas de hidrogênio, tá pequenininho, né? 2 gramas de hidrogênio. Deixa eu ver aqui. 2 gramas de hidrogênio equivale a quê? A 1 mol de gás de hidrogênio, que por sua vez equivale a quê? A 6 vezes 10 elevado a 23, o quê? Moléculas de quê? De gás de hidrogênio. Moléculas de gás de hidrogênio, que por sua vez ocupa que espaço ou volume? 22,4 litros nas tais CLTP. Ok? Aí virou as perguntas. Tá bom, Clóvis, se você tiver, eu boto aqui, 10 gramas de H2, 10 é 5 vezes mais. Não, que serão 5 vezes mais, 5 mols, 5 vezes mais, 30 vezes 10 vezes 3, 5 vezes mais. Ok? Regrinha de 3 simples. Tá bom. Aí chega o aluno e pergunta, Clóvis, e se você tem um gás que não está a 0 graus Celsius e um ATM, como é que a gente vai brincar com esse garoto? Simples. Aí que você vai entrar com a equação de Clapeyron, que estava lá no finalzinho, que eu pulei. Então, fora da CNTP, eu vou usar a equação do Clapeyron de gás ideal. Está aqui. PV igual a nRT. Qual o significado disso aqui mesmo? Bom, pressão, P é pressão, está tudo escrito aqui embaixo, tá? V é volume, N é o número de mols, né? R é uma constante universal dos gases e T é a temperatura. Tranquilo? Bom, então se você tem um gás, pressão em nanômetros ao quadrado, ele bota aqui outra unidade. Volume metro cúbico, número de mols. Bom, eu gosto de usar o volume em litros, né? Pressão do gás em atmosfera, a constante universal 0,082 e a temperatura em Kelvin. Aqui, vamos lá. De acordo com a lei de Avogadro, a temperatura é igual a 273 Kelvin. Tá, ele já deu a temperatura em Kelvin, botei a temperatura em Kelvin. Ah, ele está tirando aqui o valor R que eu falei agora. Da onde surgiu esse valor R, né? É 0,082. Olha lá, se você tiver a pressão de 1 atm, 1 mol de um gás, né? Ocupa esse volume que a gente falou agora há pouco, de 22,4 litros. Ok? Então ele foi e substituiu. Essa pressão de uma atmosfera, deixa eu usar,
Se o volume for 22,4 litros, da CNTP. Número de mols, vou usar 1 mol. Quero saber qual o valor de R, ou como se calcula o valor de R? A temperatura 273 Kelvin, tá? Beleza. Aí ele fez as contas e achou esse valor aqui. É esse valor que nós vamos usar. Então, quando você usa a pressão em atmosfera, o volume em litros e a temperatura em Kelvin, tá? Aí você tem essa constante. Agora, se você quiser fazer as transformações, usar ao invés de atmosfera, Joule, tá? Aí você usa esse outro valor aqui, 1,90 kJ ou 1,986 calorias. A gente usa geralmente esse aqui, 0,082. Aí fechou. Fechou. Deixa eu voltar aqui. Bacana. Então, quando é que eu uso o PV igual a NRT? Quando eu estou fora da CNTP. Tá bom, vamos pegar um exemplozinho ali no nosso mundo. Sou tão criativo. Nós temos o gás carbônico de novo, hein? CO2. Aí o camarada lá no exercício coloca os dados. Qual o volume? Qual o volume tá, ocupado por volume de CO2, né? Ocupado por CO2 a 2 ATMs. Em 27 graus Celsius. Vou botar um valorzinho aqui. Se você usar, botar um número fácil de trabalhar, 22 graus. Então, bacana. Então, vamos trabalhar aqui, achar o volume de CO2. Vou isso para cima. Qual o volume? 22 gramas de CO2 são dados. Aí eu quero saber qual o volume de CO2 você tem se tivermos a pressão de 2 atmosferas a temperatura de 27 graus Celsius. Então, repara, eu estou com uma pressão fora de 1 atm, fora da CNTP, né? Que é 1 atm, e com a temperatura fora de 0 graus Celsius. Então, não vale você usar a relação colocada acima. Por quê? Ela é na CNTP. Isso aqui é na CNTP. Não estou na CNTP. Estou fora dela. E lembrando, 22,4 litros é quando você está na CNTP. Ok? Perfeito. Então, aqui eu vou ter que usar a fórmula do Clapeyron. Qual a fórmula do Clapeyron? Eu vou memorizar. Pressão, né? De PV ou desculpe, deixa eu apagar esse termo. Agora sim, PV igual a NRT. Onde pressão multiplicada pelo volume é igual a N, que é o número de mols, multiplica pela constante de Clapeyron, vezes a temperatura. Então, relembrando, pressão é atmosfera. Ele me deu pressão aqui, galera? Deu, Clóvis. Estou lá em cima. Com a pressão ATM. 2 ATM. Boa. Ele me deu volume, cara? Não, é justamente o que ele pede para a gente calcular. Qual o volume? Ok. Ele me deu N, o número de mols? Não, cara, ele não me deu N, o número de mols. Ah, mas alguma coisa ele tem que ter dado para que eu ache os mols. Tá bom, vamos vejamos o que seja. Ele me deu R? Bom, R é uma constante de Clapeyron, que eu falei que eu vou mostrar 0,082.
já que eu vou trabalhar com a atmosfera, né? E me deu a temperatura. Deu, Clóvis. Deu quanto? Deu 27 graus Celsius. Beleza? Bom, só que a temperatura, meus amigos, tem que ser em qual unidade, hein? Ih, caramba, pressão atmosfera, tá? Volume em litros, ok. Número de mols ele não me deu. Temperatura tem que ser em grau Kelvin. Então, como é que eu passo de grau Celsius para grau Kelvin? Lembra? É física, né? Você pega o grau Celsius, soma 273. Aí tu vai achar o Kelvin. Aqui eu já botei um número redondinho, né? Vai ficar mais fácil. 300 Kelvin. Ok? Perfeito. Então, na hora que eu vou substituir, P de pressão. Me deu, não deu? Deu, Clóvis. 2 atmosferas. Vou repetir aquilo ali. Botar aqui embaixo. Bacana. Pressão ele me deu 2 atmosferas, tá? 2 vezes V de volume. Ele me deu volume, cara. Não, Clóvis, ele não deu, ele deu volume, cara. Então, V de volume. É igual N. Não me deu. Ah, mas eu sei o R, que é 0,082 vezes temperatura em Kelvin. Ele me deu em Celsius, já achei. Passei para Kelvin, bacana. Só está faltando o N aqui, ó, que é o número de mols. Cara, já estou incomodado com as costas. Desculpem. Bom, como é que eu acho o N, que é o número de mols? Pô, cara, tu não aprendeu ainda que para você achar os mols, você pode partir de moléculas ou da massa? Ah, então alguma coisa ele me deu para eu achar o mol. O que que ele me deu? Ah, ele me deu aqui, ó, 22 gramas de CO2. Interessante. Então vamos lá, pegar o grama de CO2 e passar para massa. Olha que interessante, cara. Grama de CO2 passar para massa, não, passar para mol. Então eu já sei que o CO2 tem 44 gramas, não é isso? E 44 gramas de CO2 equivale ao quê? A 1 mol de CO2. Então eu venho aqui, boto aqui embaixo, mais um cálculozinho, né? Ou ficou pequenininho. Isso aqui. Quarenta e quatro gramas de CO2 equivale a 1 mol de CO2. Logo, deixa eu botar bonitinho para não ficar muito feio. Quantos gramas que ele me deu de CO2? Vamos ver, dar uma olhadinha. Eu falei que eram 22 gramas de CO2. Então, faço uma regra de 3. 22 gramas de CO2. CO2. Deixa eu botar bonitinho aqui também, que foi bacana. Se 44 gramas de CO2 equivale a 1 mol de CO2, 22 gramas equivale a quantos mol de CO2? Pô, cara, é a metade, né? Poxa, então equivale a metade de 1. Com a metade de 1, meio. Equivale a meio mol de CO2. Ah, cara, então beleza, já achei a unidade em mols referente ao CO2 que ele pediu aqui pra gente. Boa. Então eu venho aqui, ó, o número de mols é meio, 0,5. Ah, agora bacana. Isso aqui é separado, isso que eu usei para poder achar o número de mols. Agora é matemática pura, ou seja, acabou a química. Ah, o volume, então, será igual a isso aqui, né? Meio vezes 0,02 vezes 300 sobre
2. Pronto. Agora é matemática. Ó, 300. Eu posso fazer uma continha. Faz a conta logo de uma vez. Eu vou pegar aqui. Cadê minha calculadora? Meio vezes 0,... Meio vezes 300 dá 150. Então eu vou pegar 150 vezes 0,082. 150 vezes 0,82 vai dar 12,3. O que, galera? Volume, unidade de litros. Ok? Pessoal, ficou alguma dúvida aí? Aqui ele poderia, como eu pedi volume, poderia pedir temperatura, poderia pedir a própria pressão, perfeito? O número de mols, poderia pedir a massa. Então, você acharia o número de mols, achado o número de mols, faria a regra de 3, né, do cálculo químico. Cada mol equivale à massa molar ou molecular da substância dada. Faria a regra 3 e acharia a massa. Tranquilão? Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de cálculo químico, trabalhando com átomos ou íons ou moléculas. Perfeito? Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Eu creio que não. E fechamos aqui essa parte. Dúvida aí, galera? Vamos lá, então. Aí, semana que vem, a gente rebate novamente. Tá bom, meu garoto. Obrigado. Valeu, professor Clóvis. Mais uma vez, muito obrigado. Também, Nilton. Um grande abraço.